Curiosidades sobre Jesus Cristo. Oi, pessoal! Hoje, quero compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre Jesus Cristo que talvez você não conheça. Normalmente, quando pensamos em Jesus, a primeira imagem que vem à mente é a da sua morte na cruz, ou talvez os seus ensinamentos profundos e sábios. Mas a verdade é que há muitos detalhes fascinantes sobre sua vida que geralmente passam despercebidos. Vamos explorar juntos esses aspectos e ver como eles nos ajudam a entender ainda mais sua mensagem e legado. 1. Jesus não foi o único a ser chamado Filho de Deus. Muita gente não sabe, mas o título de Filho de Deus não era exclusivo de Jesus. No Antigo Testamento, por exemplo, esse título era dado aos reis de Israel, aos anjos e até ao próprio povo de Israel, que era visto como o Filho de Deus. Mas o que torna o uso desse título por Jesus tão especial é a maneira única como ele o utilizou para se referir a si mesmo, ligando-o diretamente à sua divindade. Ele não apenas se identificava como Filho de Deus, ele mostrava que tinha uma relação íntima e única com o Pai Celestial. E isso transformou completamente o entendimento de quem ele realmente era. 2. Jesus fez milagres fora de Israel. Embora o ministério de Jesus tenha ocorrido principalmente em Israel, ele não se limitou geograficamente. Em algumas passagens, vemos que ele realizou milagres em terras fora de Israel. Em Mateus 8, por exemplo, ele cura o servo de um centurião romano, e em Mateus 15, ele cura a filha de uma mulher cananeia. Isso mostra que, embora Jesus tenha sido judeu, sua missão transcendia fronteiras. Ele veio para todos, sem distinção de nação ou cultura, mostrando que sua misericórdia e poder não conhecem limites. 3. Jesus provavelmente não era ruivo. Sabe aquelas imagens clássicas de Jesus com o cabelo claro, ou até ruivo? Pois é, ao contrário do que muitas vezes vemos na arte, é bem improvável que Jesus tivesse essa aparência. Considerando o contexto histórico e geográfico da época, é mais provável que ele tivesse cabelos escuros, como a maioria dos judeus da Palestina do primeiro século. As representações artísticas de Jesus com cabelo claro começaram a surgir mais tarde, influenciadas pela cultura ocidental. Na realidade, Jesus provavelmente se parecia com um homem comum daquela época, algo que talvez nos ajude a perceber sua humanidade de uma forma mais próxima e real. 4. A crucificação de Jesus foi uma execução romana comum. A crucificação de Jesus é, sem dúvida, um evento profundamente significativo para a fé cristã. Mas, se formos olhar de um ponto de vista histórico, a crucificação não era algo incomum. Era, na verdade, uma prática romana utilizada para punir criminosos, rebeldes e pessoas de classes sociais mais baixas. O que torna a crucificação de Jesus única é o seu papel como Salvador do mundo. Sua morte na cruz não foi apenas uma execução, foi um ato de sacrifício imensurável, onde ele se deu por nós para redimir os pecados da humanidade. 5. Ele desafiou normas religiosas da época. Jesus não tinha medo de desafiar as convenções religiosas e sociais de seu tempo. Ele curou no sábado, quando muitos consideravam isso uma violação das leis religiosas, e interagiu com mulheres, samaritanos e outros grupos marginalizados pela sociedade judaica. Ele não se importava com as regras rígidas que seguiam a tradição. Seu foco era a inclusão, o perdão e o amor. Jesus nos ensinou que o verdadeiro propósito da religião é promover a dignidade e o respeito a todas as pessoas, independentemente de sua posição social. 6. Jesus tinha um nome comum na época. O nome Jesus soa muito especial para nós, cristãos, mas na verdade era um nome comum no primeiro século em Israel. Yeshua, ou Jesus em grego, era um nome tradicional que significava Deus é salvação ou Salvador. De fato, outros homens daquela época também se chamavam Jesus. Mas o que torna o nome de Jesus único é o significado profundo que ele deu a esse nome. Ele não só trouxe salvação,
mas se tornou o Salvador do mundo, e isso é o que o torna incomparável. 7. Ele nunca escreveu nada que tenha sobrevivido. Embora Jesus tenha sido um grande mestre, interessante é que ele nunca escreveu nada que tenha permanecido registrado. Seus ensinamentos foram passados adiante por seus discípulos, que escreveram os evangelhos. Isso nos lembra que Jesus não veio para criar uma religião baseada em seus escritos, mas para viver e demonstrar, por meio de sua vida, o amor e a salvação de Deus. Ele preferiu viver o que ensinava, e é isso que nos inspira até hoje. 8. Jesus foi criado em uma família de classe baixa. Já pensou que Jesus poderia ter nascido em uma família rica ou poderosa? Mas na realidade, ele cresceu em Nazaré, uma cidade simples, em uma família humilde. Seu pai, José, era carpinteiro, e sua mãe, Maria, uma mulher simples, de um contexto modesto. Isso nos ensina algo profundo sobre Jesus. Sendo o Filho de Deus, ele escolheu nascer em um ambiente de humildade, identificando-se com os mais pobres e marginalizados. Sua escolha de uma vida simples nos mostra que ele veio para todos, sem distinção, e veio para nos ensinar que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço aos outros. 9. Jesus sabia ler e escrever. Você sabia que Jesus provavelmente sabia ler e escrever? Muitas vezes imagina-se que, por ser carpinteiro, ele não teria uma educação formal. Mas isso não é verdade. Jesus, sendo judeu, teria aprendido as escrituras e as tradições de seu povo. Na verdade, em Lucas 4 vemos que ele leu as escrituras em uma sinagoga e as explicou de maneira impressionante aos presentes. Isso nos mostra que, além de ser um pregador, Jesus também era uma pessoa educada, com domínio sobre as palavras e a capacidade de ensinar de forma clara e profunda. 10. Ele falou mais sobre o reino de Deus do que sobre a igreja. Muitas vezes, associamos a mensagem de Jesus à igreja, mas na verdade, ele falou muito mais sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um tema central em seus ensinamentos e se refere a um governo espiritual, onde Deus é o rei. Um reino que transforma o coração humano e a maneira como vivemos. A igreja, como comunidade de crentes, é uma consequência desse reino, mas o foco de Jesus estava na transformação interior das pessoas, na mudança dos valores, nas práticas e na maneira de viver o amor e a justiça divina. O que concluímos com isto? Essas curiosidades nos ajudam a ver Jesus de uma forma mais completa e próxima. Ele não era uma figura distante ou uma ideia abstrata, mas um homem real, com uma vida e missão que tocam o coração de todos, em qualquer época. Sua vida nos ensina a viver com mais amor, humildade e fé. Espero que essas descobertas tenham sido tão fascinantes para você quanto foram para mim. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!